Bom dia, Camila. Bom dia. Professora Camila Poli do Bais Rádio, né? Eu, Maria Lúcia Mendes de Carvalho, agradeço muito você hoje, dia 3 de setembro de 2020, estar concedendo essa entrevista para nós do Centro de Memória da Educação Profissional e Tecnológica do Centro Paula Souza, para o programa de História Oral da Educação, Memórias do Trabalho Docente. Esse convite, não é, para você participar desse CD que nós pretendemos montar com os curadores de centros de memória, né, ele vem porque da importância do seu trabalho de ter retomado, né, as instalações do Centro de Memória da ITEC Getúlio Vargas, né, um projeto que começou lá na historiografia com a professora Júlia Falivene, né, que é uma das primeiras escolas públicas técnicas que veio para o Centro Paula Souza, né, em 82, e daí foi muito gratificante você ter aceitado, e desde o período que você teve interesse de entrar para o projeto, você tem ano a ano apresentado projetos, e esse ano, no início do ano, publicou um catálogo muito importante, né, sobre as obras raras encontradas aí, né, no Centro de Memória da Escola. Então, eu gostaria muito que você falasse da sua trajetória, né, da sua história de vida, onde você estudou, como é que você decidiu pela sua profissão, né, de arquiteta, que professores te marcaram para essa decisão, quer dizer, como é que surgiu, né? Como você decidiu ser professora, né? E, finalmente, como você ingressou no Centro Paula Souza. Ótimo. Eu agradeço o convite também para contar um pouco, né, desse meu processo. Como você comentou, né, eu sou arquiteta, eu me formei na Unesp, em Bauru, e eu nasci, né, em Americana, interior de São Paulo, e meu pai é arquiteto, então acho que é muito dessa escolha, né, da minha carreira vem da minha família. Então, eu sempre gostei muito, né? Via ele, acompanhava ele em obra e já começava a desenhar. Então, foi muito isso. E na época que eu estava me estudando, né, para prestar vestibular, eu não queria ficar na minha cidade. Eu queria ir morar fora. E aí eu fiz a opção por só prestar universidade pública e fiquei muito feliz que passei na Unesp e fui morar em Bauru. Aí eu morei lá por 5 anos. Gostei muito da formação, da estrutura da universidade. Ela tem um foco bastante na formação mesmo do indivíduo, e então achei foi muito válido essa experiência. E depois que eu me formei, eu gostava muito da parte de artes, né? Eu acho que é muito importante a gente, como arquiteto, buscar outras referências que não seja só arquitetura. Então, fui fazer uma especialização em artes visuais. Aí eu fiz essa especialização na Unicamp. Na época eu estava morando novamente em Americana, passei um período por lá. E foi lá que eu iniciei a minha carreira de docente. Então, quando eu me formei, eu voltei, né, para o interior, para a Americana, e trabalhei num escritório de arquitetura de um dos arquitetos lá de São Paulo, de Americana, e Roberto Rampazzo. Foi bem bacana, aprendi muita coisa lá. E só que aí, com uma dica, né, do meu pai, ele falou: olha, Camila, como arquiteto, às vezes a gente não tem projeto todo mês. Então é importante a gente ter um emprego fixo, alguma coisa que segure, né, um pouco, que a gente consiga aí administrar as contas. E meu pai, ele é professor há mais de 40 anos na ITEC Polivalente de Americana. E aí ele me deu essa dica, né? Ele falou: olha, muitas vezes o que segurava o meu escritório eram as aulas. Então, tinha concurso aberto na época e eu prestei. Logo depois que eu me formei, eu tinha 6 meses de formada. Foi muito rápido.
E eu amei dar aula, gostei muito, comecei com uma aula só, então, né, e essa experiência foi bem bacana e até hoje eu continuo dando aula e hoje a minha atividade principal é dar aula. E, e aí eu também, né, junto com as aulas e com trabalhando nesse escritório, né, eu, eu e meu atual esposo, ele morava em São Paulo e a gente resolveu que a gente iria se casar. E aí eu falei, bom, então eu vou para São Paulo. Né? Ele tinha um emprego aqui já, um emprego bom. E como a gente trabalha numa rede, né, estadual, eu tinha possibilidade de conseguir transferência. Então eu trabalhei para isso. E aí, em 2010, eu me mudei para São Paulo. Eu comecei trabalhando na ETEC Carlos de Campos, foi a primeira unidade que eu consegui aulas, né? Quando eu fiz essa transferência para o interior. Eu fiquei uns 2 anos trabalhando em Americana e em São Paulo. Então, alguns dias da semana eu ficava lá para trabalhar na ETEC Polivalente e alguns dias da semana aqui na ETEC Carlos de Campos. E foi numa formação do Centro Paula Souza, naquela formação, o antigo esquema 1, que eu conheci alguns professores e aí me indicaram que estavam precisando de professor na Getúlio Vargas. Então eu aproveitei, né, e entrei em contato com o corpo docente da GV e comecei a dar aula lá na GV. Que ano você fez o esquema? Eu fiz em 2010, o ano que eu vim para São Paulo. E aí, em 2011, eu comecei a dar aula na GV. E aí eu continuei na GV e na Carlos de Campos. Aí eu me desliguei mesmo da ETEC de Americana, do interior. Então, eu fiquei só aqui na capital, nas duas escolas. E aí, em 2012, eu ingressei no mestrado. Eu sou mestre, né, em arquitetura e design. Fiz esse mestrado na Universidade de São Paulo. E que, né, como eu comentei, eu gostei muito da questão da docência e da área acadêmica, e a ideia era me aprofundar, né, e buscando novos cursos, novas formações, e aí fiz o mestrado, eu apresentei ele em 2014, e com o mestrado eu acabei me afastando, né, das aulas do Carlos de Campos, e fiquei só com as aulas da Getúlio Vargas. Era mais fácil, né, eu moro mais perto da ETEC Getúlio Vargas, e eu consegui conciliar melhor as aulas com o mestrado, apenas em uma unidade, né? E em 2014 também, eu tive a minha filha, a Manuela, e logo depois eu acabei optando por deixar algumas aulas. Então, eu fiquei com uma carga horária bem reduzida, eu tinha carga quase completa nas ETECs. Aí eu acabei optando por só voltar para Getúlio Vargas com uma carga horária mais reduzida para poder me dedicar a ela. E aí, nesse momento de retomada, né, das aulas, tudo, eu fiquei sabendo de uma reunião pedagógica, a professora que foi lá e comentou que tinha um projeto de história das escolas e que a Getúlio Vargas não tinha ninguém. Então, nesse momento eu falei, nossa, é interessante, porque eu gosto dessa parte, né, acho que tem um pouco de história, né, tem a ver com a minha formação em arquitetura, e eu tinha disponibilidade de horário, que eu estava com uma carga horária reduzida. Então, em 2016, eu fui no primeiro encontro do grupo, né, de História e Memória do Centro Paula Souza, que a Maria Lúcia coordena, e foi um encontro bastante marcante, porque estava a Júlia e a Carmen, as professoras que começaram, né, esse projeto, né, de historiografia nas primeiras escolas públicas, né, voltadas para o ensino profissional. E a fala delas foi muito inspiradora, e aí eu falei, não, eu realmente quero ingressar no projeto. E aí, depois desse momento, eu conversei bastante com a Maria Lúcia, tive, assim, o final de 2016 para conhecer um pouco mais o que era o projeto, como a KGV se encaixava, né, nessa história, e o que já tinha sido feito, porque já teve, né, esse projeto desenvolvido anteriormente na Getúlio Vargas.
Então, na época que as professoras Carmen e Júlia montaram, né, por volta dos anos 2000, a Getúlio Vargas era uma das integrantes. Inclusive, fizeram um trabalho muito bem feito, vários professores ficaram envolvidos. A professora Nilza Ruth estava lecionando junto comigo, então eu conheci ela, que foi uma das pioneiras, né, na implantação do projeto e do Centro de Memórias na Getúlio Vargas. Eu troquei bastante informações com ela, e ela me contou, né, que elas tinham um espaço físico, eles tinham organizado todo o material para esse centro de memória, desde a fundação da escola, que é 1911, até a década de 50, que era o período que compreendia o projeto, que tinha esse vínculo com a FAPESP. E só que por conta, né, de um desinteresse da direção, enfim, o projeto perdeu o espaço, não tinha mais aquele espaço físico, e ela também não tinha mais projetos, né, relacionados a esse centro de memória. E aí, em 2016, eu falei, não, eu vou retomar. E a primeira coisa que eu vi, né, a gente estava, todo o material que elas tinham selecionado, catalogado, eles estavam em um depósito, trancado lá em um depósito na nossa escola. E tinham muitas caixas, e a que me chamou mais atenção foi a caixa de livros raros. Então, tinham lá muitas caixas com esse nome, e eu falei, nossa, eu quero ver o que tem aqui dentro. Então, eu fui, né, aos poucos abrindo, vendo as caixas. Tinham livros, a gente tem, né, alguns livros antigos de arquitetura, que foram os primeiros que eu comecei a mexer. E assim, a gente não tinha nenhum espaço físico para colocar todo esse material que estava se deteriorando. Ele ficava bem embaixo de um banheiro, esse depósito onde colocaram o material, e estava até tendo problema de infiltração de água. Então, nossa primeira tarefa, né, foi tentar achar um espaço novo para o Centro de Memórias para poder colocar esse material e saber o que tinha sido feito no projeto anterior e o que a gente poderia fazer, né, desse momento em diante. E em 2017, 2018, eu acabei me dedicando a isso, a montar, a conhecer melhor todo esse projeto, né, e como que a Getúlio Vargas, então, poderia contribuir, né, com o grupo de estudos. E eu tive bastante ajuda de uma outra professora, que foi a Patrícia Mendes Fildimac. Ela também teve por 2 ou 3 anos envolvida no projeto. E a gente conseguiu um espaço provisório na GV, e a gente conseguiu, então, tirar todo esse material que a gente tinha lá nesse depósito e organizar, assim, previamente nesse espaço. Eu acho que a direção também foi bem importante nesse momento. Na época, né, quando eu descobri a existência do projeto, do grupo de estudos, a coordenadora era a professora Regiane Cruz. E ela foi uma grande incentivadora, né, para eu pegar o projeto e falar, não, acho que tem o seu perfil, e acho que a GV precisa de alguém, né, para continuar contando a história e retomar o trabalho que havia sido feito. O diretor era o professor Salerno, ele está até hoje no cargo e também sempre apoia, sempre possibilita, né, esse destino de um espaço físico para a gente. O trabalho é muito grande e a velocidade com que ele acontece não é exatamente o que a gente deseja, né? Então, a gente conseguiu esse ano só, que agora em 2020, um espaço definitivo para o Centro de Memória. E no começo do ano, a gente já transferiu todo o material do espaço provisório para o espaço definitivo, mas, porém, com a pandemia, acabou ficando... a gente não conseguiu trabalhar mais no espaço físico. E durante, então, esses anos, eu me dediquei a conhecer um pouco mais a história da Getúlio Vargas, que acho que é muito grande. Eu não conheço tudo, ainda estou descobrindo. E focando nesse catálogo de livros raros e especiais.
Então, eu cataloguei mais de 200 livros que compõem, né, esse catálogo, esse nosso acervo. E o que foi bastante interessante é que eles podem contar, né, a história junto, né, com outros documentos que a gente tem da nossa instituição. Então, assim, nesses livros a gente tem dedicatórias ao primeiro diretor da escola, temos assinaturas de vários professores que passaram pela escola. Então, além de mostrar um pouco, né, os cursos que a gente tinha na escola, mostra um pouquinho também dos personagens, né, que construíram a escola. Camila, você acha que agora, com aquele trabalho que o Mário Saito fez, ele fez aquele levantamento dos nomes de todos os alunos que se formaram lá desde 1911, até, acho que, não sei se ultrapassou a década de 60, mas foi o período que ele estudou lá, que ele fez máquinas de automóveis, né? E ele é muito grato à escola, né? Talvez, como lá tem o nome dos cursos, talvez aquele documento possa colaborar para elaborar as fichas de registro de objetos, associando cada livro, né, cada livro como objeto, e supondo, né, que ele tem relação com aqueles cursos em função da temática, né? Até esse último artigo que nós estamos lendo aí, do Fabiano Cataldo, que ele utiliza o livro como objeto, né, e destaca as marcas e tudo. O que eu achei interessante foi alguns referenciais teóricos que ele utilizou, e que ele mostra que, assim, como nós contamos a história do objeto a partir do presente, né? Cada um de nós vai interpretar de forma diferente, né? E é isso que vai acontecer no caso das obras raras, né? Mas são pistas que nos ajudam a ir trocando experiência entre nós, né? Entre os que passaram pela escola, e por isso que a gente, inclusive, incluiu revisão nas fichas de objetos, porque a gente vai acrescentando conforme nós vamos fazendo novas descobertas sobre eles, né? Então, eu espero que te ajude bastante esse documento, né? Então, esse trabalho do Mário Saito, ele compreende a escola nos períodos que ela estava instalada no Brás. Então, vai até 1963. Quando, em 64, a Getúlio Vargas, né, ela é desmembrada em unidades, e a unidade do Ipiranga permanece com o nome de Getúlio Vargas, aí a gente não tem esse registro ainda, né? Então, ele vai até 63. A escola ali do Ipiranga nasce, né, em 1964. E é um documento muito valioso, né, esse trabalho que ele fez, a gente tem lá no Centro de Memória, e ajuda bastante a entender, né, conhecer os alunos que passaram por lá, os cursos que eram oferecidos, né, desde os anos iniciais até a década de 60, e ele é uma referência para a gente, sim. Você sabe que, voltando a esse clube de memória que a Júlia Naomi está organizando, né, e está ministrando, o Clube de Memória 35º, você vai gostar muito do livro que ela recomendou para ler na atividade 4 do Horácio da Silveira. Esse livro eu adquiri num sebo, faz parte da minha coleção pessoal, que é um livro institucional do Horácio da Silveira, só que eu achei que ele seria tão importante para nós que eu escaneei e coloquei de forma digital no Centro de Memória Central, né? E a Júlia nem sabia disso, que esse livro faz parte da minha coleção pessoal. Tanto que agora o Carlos Eduardo, ele vai fazer o mesmo que ele fez para o fundo, ele está desenvolvendo software para as coleções. Porque lá no Centro de Memória, lá no edifício Paula Souza, eu tenho várias caixas de professores que trouxeram objetos comemorativos, trouxeram material didático e tal do seu período,
E eu estou chamando isso de coleção pessoal porque não é exatamente localizado dentro da instituição, mas faz parte da história da instituição. Uhum. E daí eu verifiquei esse problema. Eu falei, olha, esse aqui é da minha coleção, ele está junto no fundo. Então, assim que isso estiver pronto, eu vou tirar dali e colocar no fundo. Uhum. Mas o que é interessante nessa obra, para Getúlio Vargas, é que ela trata da Getúlio Vargas. Ele fala de alguns problemas da educação profissional. Uhum. E ele trata exatamente da criação do curso técnico na Getúlio Vargas, né? E de como ele envolveu, assim, porque o curso técnico ele surgiu anexo ao Instituto Profissional Masculino, né? Como surgiu o curso de dietista anexo ao Instituto Profissional Feminino. Isso aqui me chamou a atenção. Outra coisa que me chamou a atenção é que na capa é uma doação para uma empresa, esse livro institucional. Então, foi a empresa que depois mandou para o sebo, né? Eu adquiri de um sebo. Agora, eu gostei muito daí na sua entrevista, você mostrando essa relação, né? A colocação que teu pai fez e que você seguiu, né? E isso eu achei uma coisa muito interessante na Centro Paula Souza, é da gente ter esses profissionais, e que eu acho que é uma necessidade, que estão no mercado e estão também na educação, né? Principalmente por ser profissional, né? Sim, eu acho que a gente está formando, né, jovens ou pessoas, né, para o mercado de trabalho, né? Tanto é que a gente tem as pesquisas, né, que o Centro Paula Souza faz sobre as demandas dos cursos, né, a serem oferecidos. E eu acho importante a gente trazer a experiência profissional para os nossos cursos. Então, a gente tem muito, né, professores, principalmente da parte técnica, né, que trabalham na indústria e também se dedicam às aulas. E assim, e na Getúlio Vargas a gente tem alguns professores, né, que eu estou levantando, também com muita história, né, para contar. Temos professores também com mais de 40 anos de escola, alguns que foram alunos e agora são docentes, né? Eu tive também o prazer de entrevistar a professora Rosane, que é do curso de edificações, ela foi aluna e é professora, né? Há muito tempo na Getúlio Vargas. Então a gente tem, né? Acho que é bacana que o Centro Paula Souza ele possibilita a gente formar uma carreira, né? Na instituição. Então a gente vê que as pessoas que entram realmente se dedicam, né? E ficam muitos anos na instituição. E o Centro de Memórias, né, da Getúlio Vargas, eu peguei um pequeno pedacinho, né, para trabalhar nesses primeiros anos que eu estou no Centro de Memória, mas tem muita coisa que a gente pode estudar e pesquisar. Eu acho que até somente uma pessoa lá é pouco, né, a gente poderia ter muito mais professores, porque tem uma riqueza muito grande, né, o nosso acervo. A gente tem desde os primeiros livros de matrícula, né, dos alunos de 1911. Então, a gente tem muito documento, muita informação para resgatar e para olhar, né, para desvendar um pouco melhor a nossa história. E a gente tem, acho que muitas histórias também são contadas para a gente, que a gente precisa comprovar, né, o que aconteceu. E a organização Centro de Memórias é importante nessa questão, né? Para a gente, então, ter acesso aos dados, aos documentos que comprovem toda essa história. E a gente tem uma reportagem falando que um primeiro automóvel totalmente montado no Brasil foi feito na Escola Profissional Masculina. Só que a gente tem uma reportagem, a gente não tem mais informações sobre isso. Então, seria interessante, eu acho que, retomar essa organização do Centro de Memórias, que eu ainda acho que está um processo bastante inicial, né, de pegar tudo que as professoras tinham feito no projeto dos anos 2000 e agora, né, organizar tudo isso novamente. Acho que a gente ainda tem muito trabalho pela frente. Mas a gente tem também muitas
possibilidades, né, de pesquisa, de descobertas com esse material que a gente tem disponível. Então, acho que... Camila, sabe, eu acho assim, eu entendo isso que você colocou, que o ideal seria que nós tivéssemos mais professores. No entanto, tudo isso tem um custo institucional, né? E outra, nós temos várias áreas. Então, eu já fico muito feliz de nós termos o professor Almério, né, Melquiades, apoiando esse projeto há mais de 23 anos, né? Nós que estamos aí há 12 anos à frente do projeto, dando continuidade a todo esse trabalho, né, que a Júlia Falivene começou, com o apoio da professora Carmen Silvia de Moraes, lá do Centro de Memória da Faculdade de Educação da USP. E, principalmente, assim, não é fácil conseguir publicar os livros institucional todos os anos, porque sempre tem alguns problemas financeiros, né? Então, eu vou com muita calma negociando, né, para trazer para o nosso projeto, até porque acredito na importância desse projeto para a educação. Então, considerando os problemas que a gente tem, né, de recursos, eu acho assim, o museu virtual, que eu quero enfatizar o ano que vem, ele pode contribuir para a gente desenvolver prática com os alunos, de repente a gente começar a fazer seminários internos nas instituições, que o professor pode participar para fazer pôster dentro da área dele e se apropriar do museu virtual, porque daí ele não vai ter muito trabalho, a informação está ali, ele vai fazer leituras, porque todos nós acabamos nos envolvendo com determinadas, assim, a gente faz recortes mesmo dentro das nossas áreas, né? Mesmo como especialista de outras áreas, e o tempo é extremamente escasso, né? E principalmente depois da pandemia vai ficar mais escasso ainda, porque a gente teve que se apropriar agora de outras tecnologias que não vão embora mais. E que para produzi-las, talvez leve muito mais tempo do que preparar a aula presencial, né? Porque presencial você, enquanto sujeito, está lá transferindo, né? Trocando conhecimento. Enquanto que, para você colocar público uma apresentação, deixar um vídeo, se você produziu, isso requer muitas horas de trabalho, né? Então, nós estamos vivendo um momento difícil aí, que nós vamos ter que avaliar por onde nós vamos sair, né? Mas eu acho assim, dentro do nosso campo da memória, a gente vai ter que buscar essas outras saídas aí para difundir e promover, inclusive, o que nós fazemos, que dá, como você disse, dá muito trabalho, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, né, para finalizar a nossa entrevista, como é que você vê o grupo assim, contribuindo, né, esse trabalho que a gente faz coletivo, né? A gente faz o trabalho coletivo, né, de formação continuada de professores dentro da CETEC, né? Exatamente com a intenção de preparar os nossos encontros, de projetar os nossos projetos, assim, de fazer um pré-projeto, né, para propor no ano seguinte. Como é que você vê? Tem funcionado? O que poderia ser alterado? Eu acho que esses encontros, né, são essenciais para o grupo. Eu acho que nele a gente troca muita informação, principalmente, assim, eu não sou da área, né, de história ou de biblioteconomia, então, de arquivo, né? Então, acho que cada um, né, cada membro do Centro de Memória traz um pouquinho da sua experiência e aí a gente vai trocando e ganhando. E mesmo porque também, né, algumas informações que tem no meu pode ser a mesma que tem no de outros, nós somos uma instituição só, né, apesar de ser muitas unidades, a gente é uma instituição. E nesses, né, clubes de memória, eu tenho bastante contato com outros professores, como o professor Paulo, da Rocha Mendes, que também foi desmembrada da Getúlio Vargas. Então, muitas peças, né, que fazem parte da história da Getúlio Vargas estão na nossa unidade de Ipiranga, quanto na unidade do Rocha Mendes. Então, acho que esse intercâmbio de informações, né, é essencial.
Os encontros presenciais eram fantásticos, né, para a gente poder trocar. Eu sei, né, de alguns centros de memórias que desde o começo dos anos 2000 continuam ativos, né, então eu acho que eles trazem muito material, muita informação e mostram como é possível, né, manter com um professor, né, dedicado e com a direção também apoiando, e é importante manter, porque que nem eu tô há 3 anos, né, no projeto, 3, 4 anos no projeto, e nesse período a gente conseguiu muitas coisas e a gente conseguiu a doação de algumas peças, né? Que são moldes de um professor muito importante da escola. E talvez se não tivesse ninguém com na época, né, se dedicando ao centro de memória, talvez a gente não teria conseguido o acesso a essa doação. Então, que professor foi esse? Então, foi o Ferdinand Fritz. Ele foi escultor dos profetas, né, que ficam na porta da Catedral da Sé. Então, ele foi um professor de escultura e hoje a gente tem um molde de uma escultura que ele fez para uma praça de Campinas. A gente, inclusive, fez uma exposição sobre essas obras e sobre esse professor. Então, está lá, viu, na Campos Salles ali. Isso. E a gente tem um molde agora e alguns outros trabalhos menores dele. Então, eu acho que ter uma pessoa, né, à frente do centro de memória foi super importante para receber esse material e entender, né, a importância dele e também divulgar para nossa comunidade e até para uma comunidade maior. Inclusive saiu no Arquivo do Estado. Não. Saiu no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Isso muito mesmo. Interessante. Camila, você sabe que eu tenho, assim, eu coordeno os projetos de memória, né, na Paula Souza, mas, por outro lado, eu também me apaixonei por uma área quando trabalhava no Centro de Memória da Carlos de Campos, né, em 2001, e daí sigo fazendo pesquisa no campo da alimentação e nutrição. Quando o filho do professor Francisco Pompeu do Amaral faleceu, o neto me passou dois livrões de 250 páginas quase, com reportagem, cartas, uma série de documentos que o Pompeu do Amaral montou como se fosse o nosso currículo Lattes agora. Eu imagino que ele montou isso pela data de início, quando ele foi concorrer em 63 a correspondente nacional na Faculdade de Medicina, na Academia Nacional de Medicina, porque ele precisava entregar um currículo que, inclusive, eu localizei lá durante o meu doutorado, um currículo de 23 páginas, que foi fantástico. Ao receber esses 2 livros, né, livros-ata aí, e ir lendo, porque eu comecei inventariando os documentos, para saber quantos documentos tinham nos 2 volumes. E daí eu encontrei reportagens do Pompeu se relacionando com o José Rocha Mendes, que foi deputado. Porque o José Rocha Mendes, ele lutou muito contra a carestia, no final, assim, em meados da década de 50 para o final, né? E daí e o Pompeu, nesse período, ele ganhou 3 prêmios nacionais, né? O Leite, Problema Nacional, o Problema da Alimentação. E daí ele era convidado pelo Rocha Mendes, como técnico especialista, né, para dar depoimento. Então, você vê como as informações vão se cruzando, a importância dos arquivos pessoais. Eu estou contando isso porque, por exemplo, o Paulo Eduardo da Silva, né, curador do Centro de Memória do Rocha Mendes, ele só tinha uma foto do patrono da escola,
E agora, logo que eu tive acesso a esses documentos, eu fotografei e mandei fotos para ele do patrono mais jovem, atuante, né? Então, você vê como a gente vai trocando informações e vai conhecendo a história. Porque assim, o que eu acho mais importante do nosso projeto, né, que para a instituição, assim, é conhecer os cursos, os currículos, através porque nós temos os laboratórios de currículo. Então, dá para a gente avaliar se houve avanço, se houve retrocesso, né? Até para evitar retrocesso, às vezes. Então, eu acho que o nosso trabalho, o Almério deve perceber isso, e por isso ele sempre apoia, né? Assim, estimula, incentiva, né? Tanto que você vê, nós há anos temos mais de 20 projetos aprovados todos os anos, que eu acompanho com os professores, né? Os nossos encontros têm esse objetivo, apresentar os resultados das pesquisas anuais que a gente faz, mesmo à distância. Como a gente estava conversando no início, assim, dificultou, nós não estamos lá nos acervos escolares, mas, por outro lado, aquilo que a gente já dispõe, nós participamos da 18ª Semana de Museus, participamos da Semana Nacional de Arquivo, quer dizer, se não fosse um trabalho cumulativo, nós não teríamos acesso, né? Então, o site de memórias, né, que a instituição apoia, né, e que a gente está construindo o museu virtual, e que, inclusive, esse museu está sendo constituído pela luta da CETEC em ampliar o espaço, porque antes a gente não tinha esse espaço todo, porque o espaço digital custa caro, né? Eu sempre digo isso, às vezes as pessoas me questionam com relação às fichas, porque agora tem um chat para eu devolver a ficha, eu comento o que tem que alterar, eu falo, byte custa, então a gente também tem que ser conciso, tem que se preocupar com o que está colocando, né? Nós, inclusive, acrescentamos os links, né? Porque daí, se está no site de memória, você faz referência ao documento que está no site de memória. Então, dia a dia, nós vamos aprendendo um com os outros, né? Que é o que você estava falando, né? Assim, que a gente troca muito, e eu também aprendo muito, viu? Assim, eu só estou velhinha na idade, mas assim, trabalhar com vocês assim, é um prazer imenso, porque tem muita novidade. Eu também sou de engenharia, né? Não sou da área de arquivologia, nem biblioteconomia, mas eu vou estudando e vou me apropriando também dos conhecimentos, né, dessas áreas que são fundamentais para o nosso trabalho, como também é fundamental a nossa própria experiência, porque nós somos da área de tecnologia, né? Sim. Então, assim, para finalizar, Camila, eu queria só fazer uma pergunta. Como eu falei que eu me apaixonei pelo campo da alimentação e nutrição e jamais vou me separar dele, a não ser quando a vida não permitir mais, tem alguma coisa que te apaixona? Assim, eu vejo que você tem escrito na área de arquitetura, e eu, inclusive, assim, fico muito feliz por você fazer isso. Mas eu queria que você comentasse um pouco do que, assim, como é que você vislumbra o seu trabalho de pesquisa dentro do Centro de Memória. Então, eu realmente gosto muito da minha área de formação, né, de arquitetura, e artes também, eu gosto bastante. Então, eu percebo que eu tendo, né, sempre as pesquisas, as minhas buscas e os artigos que eu, né, tenho escrito, tendem a contemplar essas áreas, que são áreas que eu também tenho um pouco mais de conhecimento, né, aprofundo, né, um pouco melhor. Então, eu busco, né, eu já escrevi um pouquinho sobre os prédios da Getúlio Vargas, a questão da escultura, né, que a gente recebeu, então, essas obras do Ferdinand Fritz. Então, eu acho que eu gosto de conhecer a história da educação, acho super importante, mas sempre procuro trazer um viés para a minha formação, um olhar, né, para a minha formação. E que é importante, porque mesmo no nosso grupo, quando eu comecei o projeto, eu também tinha que priorizar. Então, o que eu fiz? Escolhi mecânica, artes,
desenho, porque a continuidade do desenho é informática, né? Desenho, e a minha área, que era a nutrição. Então, e meio que os professores... e depois começou a entrar o pessoal de edificação. Então, acabamos com essas áreas. Assim, são 5 áreas. É lógico que se entra um professor... Né? Eu mesma puxo para química e dietética, porque eu sou química também. Então, a gente... Porque fica mais fácil a gente dialogar com o que a gente conhece, né? Com certeza. Assim, agora, são áreas fundamentais e que vão continuar, né? Por exemplo, atualmente, esse ano, eu comecei a fazer parceria com a FATEC São Paulo. O curso que eu escolhi é difícil. Na verdade, eu já comecei o ano passado, quando eu convidei a professora Maria Alice, né, que eu já tinha visitado há uns 4 anos antes. E esse ano eu comecei a ler sobre mecânica de precisão e tal, e eu quero ver até se eu escrevo um artigo sobre isso, né? Mas você vê que estou dentro das nossas áreas ali, né? E também porque eu acho que outras áreas foram derivadas dela, né? Então, os outros que vierem, os novatos, vão poder abordar essas áreas, né? Sim. Eu acho que é importante essa construção, né, que o grupo se propõe. Eu acho que a gente está construindo mesmo, né? Um trabalho que não tem um fim, né? A história continua, né? Então a ideia é contribuir justamente para o futuro, né? É isso mesmo. Camila, olha, eu ficaria conversando com você muitas horas, mas assim, eu vou ter que interromper a entrevista, mas certamente faremos outras, né? Eu vou transcrevê-la, depois vou mandar para você, porque história oral é um trabalho de mão dupla, né? na autoria. Eu vou te mandar os termos de autorização para a gente poder difundir no site de memórias, inclusive a transcrição, né, da entrevista. Certo. Então, eu fico muito grata, primeiro, por você fazer parte do GPMEP, né, que muito nos orgulha, e pelo trabalho que você desenvolve na Getúlio Vargas, né, no Centro de Memória. Eu agradeço a oportunidade e a confiança, né, no meu trabalho. Obrigada. Até logo. Até.